Fala galera, fala amantes da biologia, fala você fera 2016, tudo bom? Eu sou o professor Daniel Sena e vamos continuar falando um pouco sobre a biologia aqui no nosso canal Biologia de Infinitas Possibilidades. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade a um módulo especial que nós viemos falando. Nós já conversamos um pouco sobre o conceito de biologia, nós já conversamos um pouco sobre o que seria o método científico, tornando a biologia uma ciência. E agora nós queremos conversar com vocês sobre o que significam seres vivos. Como é que a gente é ser vivo? Como é que uma planta é ser vivo? Por que uma pedra não é? Por que algumas situações engraçadas do ponto de vista conceitual podem acontecer? Como, por exemplo, uma árvore é um ser vivo, indiscutivelmente. Mas uma porta feita de madeira, retirada do tronco desta mesma árvore, não é mais um ser vivo. É sobre essas e outras coisas que nós queremos conversar na aula de hoje. Vamos junto? Então, galera, para a gente começar essa terceira aula de hoje, terceiro módulo, eu só queria te pedir mais uma vez para você dar o teu joinha, assina o nosso canal, assina todas as nossas newsletters sociais, para você ficar por dentro sempre das nossas atualizações, das nossas dicas, dos nossos informes, das curiosidades, tá certo? E daqueles assuntos que são assim os mais cotados, por exemplo, para o Enem desse ano. Beleza? Essa é a nossa terceira aula, nós vamos conversar um pouco sobre as características gerais dos seres vivos, vamos discutir um pouco quais são os critérios que a ciência tem, que os cientistas, o homem criou, elaborou, enfim, para que a gente possa diferenciar um ser vivo de um ser não vivo. E lá no finalzinho, aquele gostinho de polêmica, os vírus. E aí, professor, os vírus, o que é que eles são de verdade? Vamos caminhar junto, moçada. Olha só, turma, a gente vai falar um pouco para você, né, de alguns temas que a gente já conversou um pouco aqui no canal. Acompanha comigo. No primeiro momento, nós definimos um pouco o que seria a biologia, tá certo? Demos um histórico e tudo mais. No segundo momento, nós falamos um pouco de por que a biologia é uma ciência. A metodologia científica é algo importante nesse meio do caminho, tá certo? E agora nós vamos falar um pouco o que seriam seres vivos. Há um tempo atrás, na nossa primeira aula, a gente falou um pouco que a biologia ela é uma ciência. Por isso que se você voltar nesse canal, tem uma aula só sobre isso, só sobre metodologia científica. E que estuda, na verdade, os seres vivos. Entendendo que essa palavra aqui, moçada, bio, ela não se refere necessariamente à vida, já que é um conceito que a gente não consegue elaborar muito bem na cabeça da gente, tá certo? Então, no primeiro momento, nós elucidamos o que era ciência, agora nós vamos elucidar o que significa o ser vivo, que nada mais é do que o objeto de estudo da própria biologia, ok? Então, sobre isso que nós vamos começar um pouco a conversar agora. Moçada, quando você pensar em seres vivos, pense em critérios. Existem critérios pré-estabelecidos sobre o que seria um ser vivo. Então, vamos começar pelo primeiro, a sua composição. Turma, essa composição ela pode ser do ponto de vista elementar, sim, atômico. Aqueles átomos que estão presentes na tabela periódica. Daquela turma todinha, os mais abundantes, lembre-se disso, isso não quer dizer que outros também não façam parte, mas os mais abundantes são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Dando esse acrônimo bacana aqui, CHOMPS. Então é fácil o cara lembrar numa prova no vestibular. Do ponto de vista elementar, todo ser vivo é formado por CHOMPS. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Beleza? Esses átomos, eles se juntam para formar moléculas, que nada mais são do que conjunto de átomos. Eu estou representando aqui cada átomo por uma bolinha. E cada ligação entre eles por esse tracinho. Pois bem, se eu pegar um conjunto de átomos ligados entre si, eu estou formando moléculas, né? Então a composição molecular dos seres vivos ela é dividida basicamente em compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Compostos inorgânicos podem ser classificados de maneira grosseira, aqueles pobres em CHOMPS. Aqui, como compostos inorgânicos que vão formar um ser vivo, a gente só tem a água e os sais minerais. Do lado de cá, como molécula orgânica, a gente vai encontrar as proteínas, tá certo? Nós vamos encontrar os carboidratos, por exemplo, né?
nós vamos encontrar os lipídios, nós vamos encontrar os ácidos nucleicos, tá certo? E por último, não menos importante, as vitaminas. Essas substâncias são ricamente encontradas num ser vivo. Então, essa é a primeira etapa. Sua composição química é bem definida. Elementar de Chomsky, molecular de substâncias inorgânicas e orgânicas. E claro, nós vamos dar um enfoque, um destaque todo especial a essas substâncias orgânicas. Tá certo? Proteínas, só para você pensar direitinho um pouco mais aí o que significam, são aqueles compostos ricos em aminoácidos, encontrados nas carnes, encontrado no leite, nos seus derivados, tá certo? Ou elas podem vir também, ó, não menos importante, de origem vegetal, basicamente pelas leguminosas. Lipídios, tá certo? São as famosas gorduras. Então a gente tem os óleos, as gorduras aí na natureza, que vão estar presentes em diversos alimentos, tá certo? Nós temos aqui, ó, os carboidratos, sim, os carboidratos nossos de cada dia, ó. Vamos botar eles aqui, tá certo? Nós temos os ácidos nucleicos, ó, o RNA, que é uma fita simples, o DNA, que é uma fita dupla, tá certo? E eles vão estar presentes aí nos seres vivos. E não vamos esquecer delas, né? As importantíssimas vitaminas, que garantem aí o bom funcionamento do nosso organismo, tá certo, turma? Então, as vitaminas são uma coisa importante aí também nos seres vivos, tendo em vista que elas são basicamente moléculas orgânicas. Outra coisa importante para a gente entender o que é um ser vivo é a presença de células. É a teoria celular, criada pelo Schwann. Esse carinha percebeu que todo ser vivo tem que ser formado por células, turma. Então, essa é uma característica importantíssima. E dentro desta célula deve estar acontecendo metabolismo. O que seria metabolismo, professor? Está aqui, ó. Mas, professor, o que danado é isso? Eu não estou conseguindo entender nada. Nós fizemos só uma brincadeira, tá certo? Metabolismo é definido como um conjunto de reações químicas essenciais à vida, ou que dão suporte à vida. São aquelas reações químicas que acontecem no interior da célula. Então, você pode simplificar isso tudo aqui apenas por sendo reações químicas, tá certo? São essas reações químicas, por sinal, que vão dar aí suporte à vida. Todas essas reações vão manter uma célula funcionando. A gente, inclusive, declara uma célula como morta a partir do momento em que todas essas reações químicas, ó, cessarem. Se todas essas reações químicas cessarem, a célula está oficialmente morta, né? Então, a gente consegue considerar onde a vida começa e onde a vida termina por aspectos clínicos, claro, por aspectos éticos, por que não, tá certo? E, sobremaneira, pelo metabolismo, a questão celular, tá certo? Se estiverem acontecendo reações químicas dentro da célula, essa célula está viva. Se não acontece mais nenhuma relação química, inclusive naquela relação de produção e gasto de energia, essa célula está metabolicamente morta. E aí a gente determina a morte celular, tá certo? Todo ser vivo, moçada, é dotado de reação e movimento. Essa capacidade, ó, de ler o ambiente e de responder a estímulos. No caso nosso, dos seres humanos, nós temos os nossos órgãos dos sentidos que nos fazem ler o ambiente. Mas isso pode ser feito de maneira bem simples, a partir do momento em que uma célula ela é capaz de sentir a presença de sais, perceber a presença de sais e controlar, por exemplo, a sua osmose, tá certo? Então, às vezes a gente quer criar um conceito muito amplo, mas a gente pode criar algo bem simples aqui. Todo ser vivo é capaz de ler o meio ambiente e, de alguma forma, ajustar uma resposta a essa medida ambiental, tá certo? Todo ser vivo é dotado da capacidade de crescer e se reproduzir. O problema é que a gente associa esse crescimento nos seres humanos e esquece do conceito biológico dele. Crescer, na verdade, é aumentar o número de células. Isso é crescer para a biologia. E a gente pode aumentar o número de células basicamente por um processo de divisão celular chamado mitose, tá certo? Onde uma célula mãe vai originar duas células filhas geneticamente idênticas, tá certo? Então vamos botar aqui os nucleozinhos.
para ficar uma coisa bonitinha, tá certo? Vou colocar aqui, tá certo? E aí pronto, turma. Reprodução é uma coisa também importante. Reprodução é definido na biologia como aquela capacidade de um ser vivo em produzir mais um, tá certo? Então a gente acredita na biologia que está havendo reprodução quando um ser vivo cria pelo menos uma cópia de si próprio. Isso pode vir de maneira simples do nível celular, tá certo? Isso pode se estender até um organismo grande, pluricelular, como é o caso, por exemplo, dos seres humanos. Tá certo? Tranquilo? Todo ser vivo é dotado, moçada, de hereditariedade diante as suas características genéticas, que vão começar aqui, ó, no DNA e vão se expressar aqui, ó, no indivíduo, passando pelo nível cromossômico, pelo nível celular, tá certo? E vão ser mostradas aí no organismo. A hereditariedade é algo engraçado, porque essas informações genéticas, elas são tão importantes não só pelas características físicas que ela passa, pelas características fisiológicas que ela passa, mas sobremaneira por algo muito simples, né? Da jaqueira não sai coco, do coqueiro não sai morango, de um ser humano não sai um cachorro, de um cachorro não sai um cavalo. A hereditariedade é aquela continuidade das características gênicas, tá certo? Então é importante essa passagem dos genes, viu, turma? Todo ser vivo é dotado de hereditariedade, tá certo? Todo ser vivo sofre eventos evolutivos. Todo ele evolui. O problema é que a palavra evolução está meio confusa na cabeça da gente, tá certo? Mas nós vamos falar sobre isso melhor numa próxima aula. Nesse primeiro momento, só entenda que a evolução ela não garante que os seres vivos vão ficar melhores, mais fortes, com a visão mais aguçada, a audição melhorada, né? A fonética atingindo notas mais altas. Não é nada disso, tá certo? A evolução só garante que os seres vivos vão ficando diferentes com o passar do tempo, tá certo? Isso se deve a algumas características, alguns fenômenos que podem acontecer. Um deles é a mutação, que mudam o DNA. Moçada, percam aquele medo, aquela noção de que mutação é ruim, de que mutação causa doença, porque isso não é verdade, tá? A maioria das mutações elas são nulas, elas não promovem nem benefícios nem malefícios ao seu portador, mas elas mudam o código genético. E toda vez que o DNA se duplica, turma, a gente termina acumulando pelo menos uma mutação, uma pequena modificação na sequência de nucleotídeos que formam os genes, tá? Essas mutações, elas aumentam a variabilidade genética das espécies, tá certo? Então, a mesma espécie pode se tornar um pouquinho diferente, não só pela mutação. Existe um outro processo natural que a gente também pode complementar aqui, turma, chamado crossing over ou permutação gênica. Ele também promove o embaralhamento dos genes numa ordem diferenciada, de tal forma que o indivíduo pode herdar genes que o outro não, e isso na mesma família, e isso filhos dos mesmos pais. Essa é a explicação do porquê que seu irmão, sua irmã é diferente de você, apesar de vocês serem filhos dos mesmos pais, tá certo? Essa variabilidade genética gera adaptação, tá certo? Se essa característica ela for adaptativa, significa que essa modificação ela é vantajosa, e aí nesse caso você aumenta a chance de sobrevivência do indivíduo. Porque a seleção natural vai atuar, a seleção natural a gente pode entender como se fosse uma força antagônica à vida. Ela vai atuar e vai escolher o mais adaptado, aquele que tiver os melhores genes, tá certo? Então todo ser vivo evolui, porque depois que ele sofre com todos esses processos, ele vai se tornando, moçada, diferente. É essa palavra que eu quero que você guarde aí. Nós vamos ficando diferentes com o passar do tempo, certo, turma? Viu, moçada? Bem, moçada, essas características elas nos garantem o que é um ser vivo, tá? Se você tiver alguma dúvida ainda, relembre os passos. Veja, todo ser vivo tem composição elementar de Chomps, tá certo? Molecular de substâncias inorgânicas como água e sais, e orgânicas como substâncias como proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleico e vitamina. Todo ser vivo é formado por células, todo ele, sem exceção, tá certo? Essas células devem apresentar metabolismo, conjunto de reações químicas essenciais à vida. Tá joia? Essa célula deve ser capaz de se multiplicar, de crescer, de deixar descendente, deixar principalmente as suas informações.
e depois de ir sofrendo modificações com o passar do tempo. É por isso que uma célula evolui, ela vai ficando diferente. É por isso que uma pedra ela não evolui, ela fica ali. O máximo que ela vai sofrendo é o intemperismo. E com o tempo ela vai diminuindo de tamanho, vai se fragmentando, vai virando areia, tá certo? Por exemplo. Mas um ser vivo não, ele vai sofrendo essas modificações. A biologia ela estuda a vida, né, os seres vivos, em vários níveis de organização. Isso é uma coisa que está em todo o livro, é importante a gente saber, tá certo? A gente começa a estudar desde o nível atômico, tá certo? A gente entende que o conjunto de átomos forma moléculas, tá joia? E aqui, moçada, existe uma parte da biologia chamada bioquímica que vai se dedicar só a isso. Depois a gente tem as organelas e células. Aí a gente tem uma parte da biologia chamada citologia. E a partir daqui a gente pode entender como um conjunto do anterior formando o atual. Como assim, professor? Preste bem atenção. Eu sei o que é tecidos. Tem uma parte da biologia chamada histologia, que vai estudar exatamente isso, tá certo? O que são tecidos, professor? São conjuntos de células que desempenham a mesma função. A gente tem aqui os famosos órgãos e os famosos sistemas. Temos uma parte da biologia chamada fisiologia, que se preocupa em estudar só isso. E o que seriam esses órgãos, professor? Um conjunto de tecidos que desempenham a mesma função. O que seriam os sistemas? Um conjunto de órgãos que desempenham a mesma função. Daí a gente forma um mesmo organismo. E a partir de agora, tudo isso que está aqui embaixo vai ser estudado por uma parte romântica da biologia chamada ecologia. Importantíssimo para a elucidação das relações dos seres vivos. Porque a gente vai ter as populações, e a gente pode entender população, presta atenção na imagem, como um conjunto de indivíduos da mesma espécie que habita, olha, a mesma área, a mesma região. A gente pode ter as comunidades, olha para cá, presta atenção, a cobrinha, tá certo? Aqui a gente tem uma tartaruguinha, uma árvore, a gente tem esses lobos, tá certo? Então, conjunto de populações de diferentes espécies que habitam a mesma área, tá certo? Então, população se forem indivíduos da mesma espécie, comunidade se forem de espécies diferentes. A gente já deixa uma dica para quando a gente está falando de ecossistemas, moçada, desde agora. Ecossistemas são as comunidades interagindo, trocando, olha só o bizu, matéria e energia. Se você vai fazer o Enem, se liga nessas duas palavras. Se eu estou falando de fluxo de matéria e energia nas comunidades, eu estou falando de ecossistema, turma. Fluxo de matéria e energia é o que você conhece com o nome bonito de cadeia alimentar. Sim, quando estamos falando de cadeia alimentar, estamos falando de fluxo de matéria e energia. Estamos determinando um ecossistema. E todos os ecossistemas da Terra vão formar uma camada chamada biosfera, camada da Terra onde existe vida. E aí não se esqueça, essa biosfera ela está amparada nas outras 3 camadas da Terra que você estudou lá no início do Fundamental 2, tá certo? São elas a litosfera, a atmosfera e a famosa hidrosfera, aquelas camadas da Terra. Litos de rocha, tá certo? Atmosfera de ar, hidrosfera de água. Se em qualquer uma dessas camadas, em qualquer ambiente, a gente encontrar seres vivos, estamos falando da biosfera, tá certo? Professor, e agora? E esses benditos vírus? O que é que eles são? Moçada, como você está vendo aqui, a estrutura básica do vírus, independentemente de sua morfologia, é basicamente proteínas e um ácido nucleico, tá certo? Esta cápsula viral, ela é proteica, tá certo? E dentro da cápsula viral a gente encontra um ácido nucleico, em geral DNA ou RNA, tá certo? Existem algumas exceções de alguns vírus que têm os 2 ácidos nucleicos ao mesmo tempo, como o citomegalovírus. Mas é uma exceção, não é a regra. A regra nos diz que a gente vai encontrar DNA e a gente vai encontrar um capsídeo feito de proteína. Esta é a regra. Se a gente tem DNA e a gente tem proteína, a gente tem moléculas orgânicas. Tá certo? Essas moléculas orgânicas elas são formadas por chomps. Então, o primeiro critério está aqui, tá certo? O segundo critério estaria aqui. Mas tem uma coisa importante aqui.
A gente sabe que todo ser vivo deve ser formado por células. E os vírus não apresentam células. Os vírus em si próprio não obtêm metabolismo. Nós também falamos sobre isso, tá certo? Por não apresentarem metabolismo, não apresentarem células, alguns biólogos dizem que eles não são seres vivos. Que eles apresentam algumas características de seres vivos, que seriam chomps e matéria orgânica, tá certo? Quando soltos no ambiente. Mas a partir do momento que eles estão parasitando o interior de uma célula, eles adquirem características dos seres vivos. Por isso que vírus a gente pode entender como estrutura ou organismo, tá? Acelular, isso é uma coisa importante. Ou a definição clássica que está em qualquer livro aí de biologia, todo vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, tá certo? Isso é uma coisa importantíssima aí para você. Parasita intracelular obrigatório, ou seja, ele só sobrevive, turma, parasitando o interior de uma célula. Nesse momento ele consegue paralisar todo o metabolismo celular, como ribossomos, como o complexo de Golgi, como o retículo endoplasmático granuloso, tá certo? Ele escraviza a célula para a produção de novos elementos virais. Nesse momento em que ele está parasitando, ele adquire características sim de seres vivos. Mas ele fora de um organismo vivo, ele é inerte. Apesar de algumas pesquisas, turmas, terem constatado já que alguns vírus conseguem metabolizar um pouco de RNA fora de um organismo vivo, tá certo? E que eles podem apresentar um mínimo de metabolismo. Mas perceba, não é a regra. São algumas exceções pontuais que a ciência já tem encontrado, principalmente graças à evolução tecnológica, tá certo? Então a gente consegue refinar microscópio, refinar técnicas, refinar aqueles achados de reações químicas e aí a gente consegue detectar algumas coisas dentro dos vírus. Então, a polêmica meio que continua, mas a gente pode te ensinar um pouco a raciocinar. Perceba, o vírus da gripe, por exemplo, ele fora do corpo humano, ele não tem capacidade de se reproduzir. Ele não cresce, ele não sofre eventos evolutivos, ele não tem célula, não tem metabolismo. Então, ele não seria considerado ser vivo. Então, você pode seguir por esse caminho sem medo de ser feliz. Ou você pode partir para o outro lado da moeda, dizendo, não, professor, eu acho que é sim um ser vivo porque apresenta átomos específicos, né, dos seres vivos, apresenta algumas moléculas orgânicas importantes e uma delas é capaz de controlar metabolismo. Então, eu quero conseguir pensar por aí que ele é um ser vivo. Joia, turma, não tem problema nenhum. Hoje em dia é mais assim, contanto que você consiga argumentar, você pode seguir as duas linhas de pensamento sem problema nenhum, tá certo? Porque a polêmica ela ainda continua. Moçada, é isso. Essa foi mais uma aula, esse foi mais um encontro importante. Agora você já sabe o que é biologia, sabe porque ela é uma ciência, agora você sabe o que são seres vivos, tá certo? Bons estudos, vejo você nas nossas próximas aulas.